Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. O programa de pós-graduação em Ciências da Linguagem da Unisul está completando 25 anos de história. Com conceito 5 na CAPES, o PPGCL é uma referência nacional em estudos textuais, discursivos e culturais, oferecendo mestrado, doutorado e estágios pós-doutorais. Pioneiro na região sul catarinense, o programa já titulou 409 mestres e 115 doutores, consolidando-se como um dos principais programas de pós-graduação da Unisul. Hoje, nós temos a honra de receber o coordenador do PPGCL, Fábio Hauen, que vai nos falar sobre essa trajetória de sucesso e do impacto do programa na formação de novos pesquisadores. Fábio Hauen, seja muito bem-vindo mais uma vez. Ao Bate-Papo Literário. A gente estava rememorando, né? Mas eu acho que foi em 2018 que você esteve aqui pela primeira vez, eu acredito. Eu não tenho absoluta certeza, a vida é tão corrida, né? Comentava com você que a gente se toca a um determinado momento que são 25 anos de trajetória, uma trajetória exitosa, reconheçamos. E eu tenho muito orgulho de tudo que a gente fez, inclusive de ter estado com você aí no programa em 18, suponho. E falando sobre o PPGCL na época também. Eu imagino que sim, imagino que sim. Uhum. Conta pra gente, poxa, são 25 anos, né, de programa de pós-graduação, quais foram as principais conquistas e desafios ao longo desse período, que eu acredito que seja muita coisa? Olha, Renata, eu acho que antes de qualquer coisa, a gente tem que destacar a emergência mesmo, o surgimento, o projeto e a construção desse curso. Eu acho que isso é algo que jamais a comunidade Tubarão pode esquecer, desse pioneirismo de uma série de professoras aí do curso de letras, professora Albertina, Maria Filomena Souza Espírito, a nossa querida Mariazinha, a Mari String, já saudosa Mari String da Fonseca, a própria professora Maria Marta Furlaneto, que depois ficou com a gente um bom período, né, como professora do programa, que imaginaram que aqui em Tubarão a gente pudesse construir um mestrado, à época mestrado Sim. somente, né? Um mestrado em Ciências da Linguagem. Isso foi de uma coragem, foi de um pioneirismo que a gente jamais pode esquecer. Agora, direto para a sua pergunta, né? Há desafios vários, né? Muitos, porque o curso nasceu na esfera do Conselho Estadual de Educação. Acho que um primeiro grande desafio foi passar para a esfera nacional, que é tutelada pela CAPES em 2003. Isso eu acho que foi um primeiro desafio. Antes mesmo desse, para ser mais justo, o nosso programa tem uma característica bastante ousada, foi muito ousado na época, né? Porque metade dele fica em Tubarão e a outra metade fica lá na Pedra Branca, nos dois campos, Palhoça, né? E isso é uma coisa sui generis, muito, muito especial. Hoje outros programas fazem isso, mas na época não. Depois a construção do doutorado. E eu acho que não dá também para a gente deixar agora com um ponto assim, não tanto um desafio, mas algo que nos orgulha muito, foi quando nós recebemos em 2017, já na avaliação de 16, a nota 5. Porque, eu não sei se a comunidade sabe, os cursos são avaliados de 3 a 5, se estão na esfera nacional, e 5 significa que são cursos de excelência. Lógico, podemos no futuro sermos um curso 6 ou 7, mas isso está reservado a cursos que têm uma internacionalização forte e tudo mais. Mas 5 é uma nota muito expressiva e isso nos orgulha demais. Fala pra gente um pouquinho das linhas de pesquisa desenvolvidas no programa. Bom, primeiro dizer que Ciências da Linguagem é um nome muito feliz. Mais um legado deixado pela querida Mariazinha. Porque a dona Mariazinha aqui? Sim, porque a gente sabe, por dar o título desse programa, e foi ela que insistia muito, né, que a gente chamasse de Ciências da Linguagem. E por que isso é interessante? Porque ao denominarmos ciências da linguagem, a gente pode pensar em todas as semioses possíveis, em todas as possibilidades de significação que são possíveis, desde a parte da linguística propriamente dita, da língua portuguesa,
até outros sistemas, né, como a gente pode pensar aí nos sistemas não verbais todos, a gente pode pensar aí nas imagens e tudo mais. Isso ampliou demais o curso e trouxe para a gente o pessoal da comunicação social, mas não somente. Não somente. Permitiu também que profissionais da psicologia, do direito, de todas as áreas do conhecimento, para ser justo, que percebiam que era interessante estudar a linguagem nas suas especialidades, pudessem fazer o nosso curso de mestrado primeiro e depois o de doutorado desde 2008, 2009. Bom, quais são as linhas, né? Um curso de pós-graduação, o nome dele é apenas um nome. Né? Primeiro, é um nome, já o caracteriza, mas o que vale muito na pós-graduação é a área de concentração. E você, na sua apresentação, deixou muito claro que é processos textuais, discursivos e culturais. O que é isso, né? É o nicho, o espaço onde a gente tem especialidade. Então, a gente é especialista em quê? Nos estudos que tem a ver com o texto, que tem a ver com o discurso e com a cultura. Então, uma das linhas é texto e discurso, justamente, porque a gente está preocupado em qualquer interação humana, em qualquer linguagem possível e imaginável, que se demonstra em textos, verbais, não importa, em textos e em discursos. E outra possibilidade, que é a segunda linha, é os estudos da cultura. Linguagem e cultura é o nome desta linha, que extrapola ainda mais, ela vai para as questões culturais que se manifestam, obviamente, em linguagem, mas não somente, né? Porque a nossa existência, toda ela, é regulada pelas culturas, né? Nas quais nós somos inseridos. Muito bem. Eu quero te perguntar, vamos voltar um pouquinho na nota 5 da CAPES. Para quem não conhece muito bem, porque eu acho que é uma coisa importante de ressaltar, para quem não conhece muito bem, o que significa essa nota 5? A nota máxima vai até 7, como você falou, são cursos mais internacionalizados, tal. O que significa, então, para um programa de pós-graduação ter essa nota 5? E como é que se conquista essa nota? Isso. O mínimo que um projeto de mestrado e de doutorado pode ter é 3, mais corretamente um mestrado. Com 3, a CAPES considera que o curso tem as condições mínimas de excelência para ser executado. Então, ok. Os cursos começam por aí, começam com nota 3. Mas logo em seguida, nossa primeira avaliação, a gente já saltou para 4, que seria, para uma comparação à moda mais antiga, um bom e um muito bom já, né? Um 4 é um muito bom. Então, com esse 4, a gente já pôde colocar o nosso projeto de doutorado, mas foi logo em seguida. Então, a gente já tinha essa potência lá no começo da nossa trajetória, em 2003. Bom, quando a gente chega a 5, quer dizer que os cursos que nós temos do mestrado, de doutorado e, às vezes, até os estágios de pós-doutorado, têm excelência para se enquadrar entre os melhores cursos na esfera nacional. É isso. Certo. 6 e 7, então, são cursos muito consolidados, com uma tradição muito forte e que tem um forte impacto internacional. E tem a possibilidade de alcançar? É um degrau mais alto, né? É um degrau mais alto que demanda muito do nosso esforço. Mas lutamos por isso, né? Hoje, obviamente. Fábio, a gente vai fazer um pequeno intervalo. Sim. E na volta a gente fala mais, obviamente, desses 25 anos de história. Não saiam daí que a gente já volta. Olá, estamos de volta e no bate-papo literário de hoje eu tenho o prazer de receber o professor Fábio Hauen, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem da Unisul, que acaba de completar 25 anos de história. Hauen, nesses 25 anos eu tenho aqui esses números. Vocês formaram 409 mestres, eu sou uma delas, e 115 doutores também sou uma delas. Sim. Né? Eu tenho esse dado até 2022. Qual é o impacto, né, desses profissionais no mercado de trabalho e na academia, na universidade, especialmente aqui na região sul? Bom, em primeiro lugar que quando você forma mestres e doutores, você está formando pessoas que são capazes de pesquisar por conta própria. Essa é a formação. Fazer mestrado e fazer doutorado
implica você ser preparado para encontrar um problema na sua área de conhecimento, desenvolver uma hipótese de solução e propor uma solução para esse problema. Então, essa é a formação. Quando um professor, qualquer outro profissional faz um mestrado, faz um doutorado, ele se torna uma pessoa mais qualificada. Eu creio que essa é a grande contribuição. São pessoas que, com certeza, estão mais qualificadas para lidar com as suas demandas de linguagem no seu dia a dia, né? Imagina um professor de língua portuguesa que hoje tem condições de compreender melhor como funcionam os discursos, os textos, ou mesmo a cultura, se ele assim pesquisou. E com o doutorado isso é mais aprofundado, né? Então a gente diz assim, é mestre nesse assunto, ele é doutor nesse assunto, ele se capacitou, e eu acredito que você se sente assim, né? É óbvio que, como você mesmo é um exemplo, né? Não são 400 mais 100, né? 500, mas é alguma coisa assim, entre 400 e 500 pessoas que em alguma medida se tornaram pessoas mais conscientes dos impactos que as linguagens têm, que as semioses todas têm na vida do país, na construção do país. São pessoas mais críticas, pessoas que conseguem compreender um pouco melhor o funcionamento do mundo, né? Porque esse é fundamentalmente, para quem lida com cultura, para quem lida com linguagem, o grande papel, né? É tornar a pessoa mais consciente sobre o modo de funcionamento de várias áreas, da educação, da política, da sociedade. Então eu tenho muito orgulho disso. Com certeza estamos aí, né, nas diferentes escolas, universidades, institutos, como o Instituto Federal de Santa Catarina, o Instituto Federal Catarinense, por exemplo, as universidades próximas estão com pessoas mais qualificadas, eu tenho absoluta convicção disso. E quem tem vontade de ingressar no programa, o que precisa fazer, o que precisa ter? Olha, primeiro, em alguma medida, se incomodar com a linguagem, né? Perceber que fenômenos de comunicação, de interação social, mediados pelos sistemas simbólicos todos, eles podem ser alvo de interesse. Por exemplo, eu posso ser um professor de matemática, mas eu não ensino matemática com matemática, eu ensino matemática em língua natural. Eu trabalho com a língua portuguesa como mediadora da aprendizagem. Sim, o meu objeto é matemática, como teria sido a química ou a biologia ou qualquer outra área. Mas a linguagem é fundamental, porque sem o intermédio dos sistemas semióticos todos, como ensinar esses conteúdos? Se eu sou um profissional de comunicação, óbvio, né? É um instrumento de trabalho, né? Estou aqui diante das câmeras e isso é fundamental, compreender como as pessoas capturam, entendem o que eu quero comunicar, isso é essencial. Se eu sou alguém do direito, por exemplo, ou da própria psicologia, novamente, não há como exercer o direito, exercer a psicologia sem intermediação simbólica. Então, o fundamental é achar que isto pode ser estudado com a gente. E com certeza nós ofereceremos teorias e perspectivas muito, muito produtivas para essas pessoas. No caso do mestrado, ter uma graduação, porque essa é uma condição sem a qual não é possível, né? Mas não importa a sua área. Olha que interessante, esse é um curso que não importa a área na qual você se graduou. O que importa é que você se interesse pela linguagem em alguma medida. E quando eu falo linguagem, há uma coisa importante que você conhece muito bem. Não se trata de gramática, não se trata de estudar essas coisas assim que a gente tem no nosso imaginário, que não estudamos isso. As regras, né? As regras, não que não se possa estudar, Sim. Mas não é o objeto, não é aquilo que nos interessa. O que nos interessa, essencialmente, são os processos de compreensão, de interpretação, de como a linguagem faz sentido para as pessoas. É isso, pelo texto, pelo discurso e pela cultura. É isso que a gente trabalha essencialmente. No caso do doutorado, sim, aí nós temos a restrição de ter um mestrado, que é uma condição. E é óbvio, né? Quando você sai do mestrado para o doutorado, você vai realmente aprofundar uma questão, né? Você vai mergulhar mesmo nos meandros daquele objeto de conhecimento, o que torna você doutor no assunto, né?
E é um amadurecimento em todos os aspectos, né? É profissional, é pessoal demais. Assim, você se torna uma outra pessoa com uma outra visão de mundo, né? Aquilo se abre. Com certeza. É maravilhoso. Eu acho, né? Eu acho. Na minha experiência. Você é uma pessoa muito suspeita para isso. Mas vamos lá, brincadeiras à parte. Eu continuo sendo transformado com cada turma, com cada orientando que eu tenho. Né? Sim. Porque cada estudante é uma novidade, porque ele traz problemas, ele traz provocações que talvez se eu tivesse apenas estudantes de língua portuguesa, né, no sentido mais estreito, eu não teria. Então eu me torno uma pessoa também melhor. A interação com pessoas de várias áreas de formação neste curso, né, que é uma característica dos Ciências da Linguagem, também torna as pessoas mais digamos assim, tolerante é uma palavra ruim, né? Mas mais abertas para a diversidade de perspectivas. Exatamente. Eu acho que não tem preço, né? A gente está quase encerrando esse bloco, mas eu acho que dá tempo de perguntar. A pandemia mudou muita coisa, trouxe coisas muito negativas, mas coisas muito positivas, né? O que trouxe de positivo para... Quero saber de positivo para o programa. Eu tenho um bordãozinho, eu adoro bordãozinho, você me conhece como professor, né? Eu acho que a pandemia aproximou os distantes, maravilhoso, e distanciou os próximos, na mesma medida que distanciou os próximos. Então, os próximos, que estavam muito próximos, a gente acabou optando pelas telinhas, quando a gente poderia estar aqui, né, interagindo com o corpo, né, mais presente. Mas, em compensação, aulas, palestras, defesas, convivendo com pessoas não só do Brasil, mas do exterior, isso viabilizou. Então, eu diria que houve avanços e alguns retrocessos. Eu gostaria que a gente conseguisse recuperar um pouco dessa interação que havia antes da pandemia, essa interação, essa coisa de estar junto, né? Se alimentar junto, almoçar junto, essas coisas todas. Mas, em compensação, não podemos abrir mão das coisas que ganhamos, né? Poxa vida, quantas interações com profissionais que eu não teria a menor chance eu tenho hoje pelas tecnologias, né? Nós vamos fazer mais um pequeno intervalo. Eu quero voltar a falar um pouquinho, então, dos seminários, dos congressos, das revistas. Opa, sim, com certeza. Não saem daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e no bate-papo literário de hoje eu tenho o prazer de receber o professor Fábio Hauen, coordenador do programa de pós-graduação em Ciências da Linguagem da Unisul, que acaba de completar 25 anos de história. E hoje nós temos estreia no programa. Vocês irão conhecer a mais nova apresentadora do quadro Um Instante na Estante, a mediadora educativa e influenciadora literária Sunshine, que está trazendo uma resenha muito diferente e especial. Vejam só. Eu ganhei minha primeira máquina fotográfica como um presente do meu padrinho durante a minha primeira comunhão. Foi um momento tão bom pra mim porque, naquele dia, eu senti que eu realmente renasci. E bom, o tempo passou e como eu morava na Bélgica, mas estava sempre viajando pra França, eu conheci um pouco desses dois mundos. Mas eu queria conhecer vários outros. E foi assim que eu viajei e fotografei na Grécia, Turquia, Índia, Tailândia, Vietnã, Himalaia. Foram tantas aventuras ao lado da minha câmera. Mas, além de viajar e fotografar, o que eu mais fiz grande parte da minha vida foi fugir. Eu fugia de forma geográfica, existencial, psicológica. E a pior dessas fugas acabou sendo a mais fácil. Foi quando eu já morava aqui no Brasil, em Florianópolis, e acabei me deixando levar pelo álcool, drogas, a ponto de perder a família que eu sempre quis ter.
E como saber se tudo isso valeu a pena? Como saber quem eu sou e perder o medo de me conhecer? Se você quer resposta para essas perguntas, leia o livro Na Outra Margem, do Philippe Deblé, da editora Vitelli, e depois me conta o que achou. Bom, aproveitem essa dica da Sunshine, esse raio de sol, e ampliem aí a sua rede de leituras, tá bom? Raul, continuando então, o programa de pós-graduação em Ciências da Linguagem também é conhecido pela promoção de eventos, né, como Seminário em Discurso, Cultura e Mídia. Como é que esses eventos têm contribuído para o desenvolvimento acadêmico e também para a troca de conhecimentos? Olha, é evidente que todo e qualquer evento que você organiza, você traz para a comunidade a possibilidade de interação com outras pessoas, com outras perspectivas, e isso é fundamental. Em contrapartida, sejam eventos nossos, sejam eventos de outras pessoas, de outros programas, essa recíproca é verdadeira, né? Um estudante que talvez se sinta um tanto ainda tímido, ele passa a ter uma outra perspectiva, ele passa a ter confiança no trabalho que a gente tem, compara suas pesquisas com as pesquisas dos outros programas e percebe a qualidade da nossa formação. Então, é fundamental para qualquer programa de pós-graduação tanto promover como participar de eventos de outras pessoas. Nós temos orgulho de vários nossos, Tem né? vários. O Seminário Discurso, Cultura e Mídia, memória, né, que é o trabalho da Andréia, o próprio Sinfop, que hoje, né, fazemos junto com a educação, com o programa de educação. Bom, e aí vai uma lista imensa de propostas, sem contar aqueles mais caseirinhos, né, que são aqueles que a gente acaba fazendo com grupos menores. Isso faz parte da vida da pós-graduação. E essa questão da participação em congressos e seminários também, depois da pandemia, teve uma modificação, porque agora você tem a possibilidade de participar sem precisar necessariamente sair de casa, né? Por exemplo, você pode participar de um evento internacional de casa, né? O que é uma coisa que não se imaginava no passado, de hipótese nenhuma. É verdade. Eu mesmo participo de um grupo de pesquisa nas últimas quartas-feiras de cada mês, e o grupo é de Londres. Então, isso não era nem sequer cogitado. Não era cogitado. As próprias pessoas de lá não cogitavam fazer isso, né? E é viável, é só uma questão de acertar o relógio e funciona muito bem. Eu acho que a gente abriu os olhos para coisas que estavam ali, né? Porque, na verdade... Eram potências, mas a gente não aproveitava. Justamente. Vamos falar um pouquinho da produção científica, então, aqui do programa, né? Que tem as revistas, né? Linguagem em Discurso e Crítica Cultural? E Memorária. Não, e Memorária, é verdade. O portfólio de revistas científicas do programa é invejável. O programa, ele é pequeno, ele não é um programa grande. Nós estamos hoje 12 Isso professores. Que eu ia perguntar. Isso equivale para a CAPES a um programa de pequeno porte. Mas, veja, nós temos 3 revistas acadêmicas. E a CAPES, até agora, ela qualifica os periódicos num sistema chamado Qualis, o nome é esse, que vai de A1 a B4, e a Linguagem e Discurso, por exemplo, é uma revista A1, ou seja, está no extrato superior, né, e está na base Cielo, é uma revista festejada pela área de Letras e Linguística, ou Linguística e Literatura, como uma revista de excelência. Mas as outras duas não fazem por menos, né? A Memorária, que é editada aqui pela Heloísa, a Crítica Cultural, que é editada hoje pela Ana Carolina, lá em Palhoça, elas estão no A4. O A4 está num nível também muito bom. Qual é a vantagem de nós termos revistas? É que nós trazemos para nosso programa o interesse de outras pessoas, de outros programas, porque acreditam que as nossas revistas científicas têm qualidade. E se as nossas revistas têm qualidade, o programa que hospeda as revistas também tem qualidade. Então, isso é um sinal que nós estamos fazendo o trabalho correto, o trabalho que é esperado de um curso nota 5, como de fato nós somos hoje. Raul, e nessas revistas científicas, os próprios alunos, né, o corpo docente daqui participa ou é só o pessoal de fora? Aqui existe um fenômeno bastante interessante que é chamado de, quando é ruim, chamamos de endogenia, né? Ou seja,
a gênese dos textos é muito de dentro, né? Muito de dentro, né? Não, mas nós participamos, mas com algum comedimento, porque o que acontece, e isso é muito bom na esfera acadêmica, é a chamada reciprocidade, né? Sim, nós abrimos espaço para a publicação de outros profissionais, de outros programas profissionais, estudantes, mas em compensação também somos muito bem acolhidos pelas outras revistas, né? Bom, o que importa não é nem tanto se somos acolhidos ou acolhemos, é se o texto tem qualidade. O texto tem que ter qualidade, que é a questão mais importante. Mas é um paradoxo. Para quem não conhece como funciona, né? A gente tende a publicar mais nas revistas dos outros. Claro. E vice-versa. Os outros tendem a publicar nas nossas. Howen, então passaram-se aí 25 anos. Sim. Quais são os planos para os próximos 25? Pretendes estar à frente? Bem que seja com aquela bengalinha, né? Ah, meu Deus. Primeiro te dizer que parece que foi ontem, é uma coisa impressionante. As datas têm esse efeito sobre nós, né? Você deve discutir isso, eu acho que a literatura deve dar conta de algumas coisas desse tipo. Porque quando você para refletir, já se foram 25 anos. Mas já se foram 25 anos muito bem vividos. Eu passo, poxa, como foram bem vividos esses nossos 25 anos. Espero que você deve ter ficado uns 6 anos, né, com a gente, mais diretamente, mas sempre nos acolhendo depois. A gente sempre foi assim, um lugar onde as pessoas buscam estar felizes, né? Buscam, eu sempre digo assim, pode ser bobo o que for, né? Não pode ficar 4 anos numa tese de algo que não gosta, né? Impossível. Então, eu acho, se a gente puder minimamente repetir o que já nós fomos nos 25 anos, seremos um sucesso de 50 anos. Que maravilha. Mas é óbvio que se você não tiver um pouco de ambição, de melhorar sempre, de buscar aprimorar, isso não vai acontecer. Então, estamos sempre atentos a sermos e estarmos melhores. Olha, o que eu posso dizer é que eu fui muito feliz nesses 6 anos. Que bom. Muito realizada. Então, é isso. Desejo muito sucesso para o programa. Parabéns pelos 25 anos. Obrigado. E convido a voltar aqui antes dos próximos 25. Imagina. Muito sucesso. Obrigada, Howen. Obrigado a você, Martinha. E eu conversei hoje com o coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem da Unisul, professor Fábio Howen. Mas antes de terminar o programa, eu quero fazer um agradecimento especial aos parceiros do Bate-Papo Literário. Eu quero agradecer ao Estúdio Morgana Anacleto, especializado em sobrancelhas e beleza, a Academia Toia, que há 44 anos mantém o nosso corpo em movimento, a editora Vitelli Publisher, que ajuda a escrever a história de quem escreve suas histórias, e a Código Kid, uma escola de programação que capacita crianças e adolescentes para os desafios do futuro. E o Bate-Papo Literário está no ar aqui na UniTV-SC, mas você também pode assistir o programa pelo canal no YouTube chamado Bate-Papo Literário com Renata Dalbó. Vá lá e inscreva-se. Muito obrigada pela companhia de vocês e espero todos novamente no nosso próximo bate-papo. Até lá!